Gostaria de dar continuidade no que eu ministrei as 3 semanas atrás. Eu falei que tudo que Deus faz é através de uma palavra. Nós temos uma palavra. Mas toda palavra, ela traz consigo o quê? Ela traz o poder e traz a provisão, que foi o que nós ministramos semana passada. Então, na verdade, quando o Senhor libera uma palavra sobre a sua vida, não é para você ficar preocupado e sair correndo para trazer a realização, porque na sua condição física, natural, emocional, financeira, você não tem condição de trazer essa palavra realização. É tudo pelo poder de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, quando o Senhor libera uma palavra sobre você, mas você não usufrui, e você não toma para si também o mesmo poder que vem com essa palavra se torna um peso na sua vida. Então nós precisamos entender que tudo que Deus faz, primeiro Ele libera através da palavra. Mas o que leva essa palavra a se tornar realidade, o que é? O poder de Deus, é o fruto do Espírito. O Espírito Santo precisa fluir na sua vida. Mas eu também compartilhei lá 3 semanas atrás, o terceiro aspecto que eu quero aqui falar hoje, que é quando o Senhor libera essa palavra, nós precisamos entender que vem resistência. Pastor, por que vem resistência? Porque nós estamos atuando aonde? No campo do inimigo. E é interessante que muitas pessoas que têm uma experiência com Deus, ou no nosso meio, essas pessoas, elas, não vou falar desviar, mas elas esfriam, ficam desanimadas, frustradas, não é porque elas não têm o poder de Deus, mas porque elas não conseguem lidar com a resistência. E quando você quando você muitas vezes lidar com uma resistência, com uma crise, com uma pressão, nessa hora é que os irmãos desistem. Aí quando o casalzinho recebeu uma palavra que vai casar com a irmãzinha, e aí a primeira coisa que acontece, o que é? Resistência. E o que você precisa fazer quando você passa por algum tipo de resistência? Primeira coisa que você precisa fazer, meus irmãos, como eu falei, você precisa de poder de Deus. Quanto mais resistência você tem, mais poder de Deus é liberado sobre a sua vida. Mas você precisa entender que o único caminho, o escape, para você suportar e sair dessa resistência, é o poder de Deus. Mas quando você não tem o poder de Deus e aparece a resistência, o que acontece? Acontece de você desistir da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Então só existem 2 caminhos quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por algum tipo de resistência. Qual é o caminho? É o poder de Deus ou a desistência da palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. E muitas pessoas, elas desistem, não é por falta de poder, mas porque ela não tem às vezes a compreensão. Por que eu estou passando por essa crise? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Aí o que a pessoa faz? Ela sai da igreja. Ela sai da célula, ela se desconecta daquilo ela desconecta da sua casa, desconecta do seu pai. E o que acontece com você e comigo? Nós perdemos a palavra, que um dia foi liberada sobre as nossas vidas. Mas eu gostaria de falar desse contexto, sobre 2 personagens, eu não vou ter tempo de falar sobre os 2, mas eu quero falar somente de um, hoje à noite. E se Deus me der graça, eu vou falar de um outro personagem, que é um outro contexto, sobre resistência, depois do nosso jejum de 21 dias. Mas eu quero falar de quando nós passamos por resistências e tomamos decisões erradas. Meus irmãos, quantos jovens que eu conheço, que por conta de uma resistência na vida amorosa, tomou a pior decisão da sua vida, e desistiu da palavra que Deus liberou sobre a sua própria vida. Quantos casais eu conheço, que por passar por algum tipo de resistência ou crise no casamento, tomou a pior decisão da sua vida. E muitas vezes, nós tomamos decisões, nós não temos às vezes a compreensão da gravidade, do impacto que você sair da casa de Deus traz sobre a sua vida, porque o impacto é maior do que a própria crise. Quando você desiste daquilo que Deus colocou na sua vida, por conta de uma resistência, pode ter certeza, o impacto, a consequência de você desistir é maior do que a sua própria crise que está passando hoje. E como eu falei para você, quanto maior crise você tem, maior poder de Deus é liberado sobre a sua vida. E eu gostaria de falar aqui, na verdade, sobre a vida de Noemi. Na verdade, eu gostaria que você abrisse lá em Ruth, capítulo 1, mas eu gostaria de falar sobre a vida de Noemi. E ali falar de uma mulher que passou por uma crise, mas ela tomou a decisão errada. E por tomar uma decisão errada, ela quase perdeu tudo na sua vida. Mas eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente o que ela teve que fazer. E depois, um outro momento, eu vou falar de um outro homem, que na verdade passou pelas mesmas crises, dificuldades,
que a Noemi passou, mas diferente de Noemi, ele deu a resposta correta, que é Daniel. Mas eu gostaria de falar aqui sobre a vida de Noemi. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Vamos lá. Essa televisão não está funcionando? Eu fico assim, não consigo assim ficar lendo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe. Com suas mulheres com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus filhos chamavam Malom e Quilion. Olha para quem quer ter filho aí, ó. Nomes maravilhosos. De Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. E eram o nome de uma Orfa e o nome de outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos na terra de Moabe. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas próprias noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Meus irmãos, só para explicar até aqui, a palavra aqui de Deus fala que Noemi era casada com Elimeleque, e a palavra de Deus fala que eles habitavam na cidade de Belém, Belém de Judá. E por conta de uma crise, por conta de uma resistência econômica, por conta de uma dificuldade financeira, a palavra de Deus fala que eles foram para Moabe. Moabe é um outro país que é colado na região de Israel. Mas eles foram para uma cidade onde Deus, de alguma forma, havia amaldiçoado aquele povo. Então não era um lugar que Deus jamais mandaria os seus filhos ir, mas eles foram, por conta de uma crise, por conta de uma dificuldade, por conta de uma resistência, eles foram para Moabe. E a palavra de Deus fala que quando eles saíram da cidade de Belém, o que aconteceu? A palavra de Deus fala que o marido dela morre. Logo depois que sai da casa de Belém. Depois que ela sai da casa de Belém, o que aconteceu? Belém de Judá. A palavra de Deus fala que o marido morre, e aí os seus 2 filhos casam com mulheres moabitas. E a palavra de Deus fala que, passando-se alguns anos, os seus 2 filhos morreram também. Ela ficando sem marido e sem 2 filhos. E ficou só ela com as noras. E aí o que aconteceu? A crise de Belém, a crise da cidade onde ela morava, lá em Belém de Judá, ela já havia passado. Provavelmente já tinha passado antes dos 10 anos. Mas diante, a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo, ela viu que a cidade onde ela morava continuava próspera. Ela viu que a casa onde ela havia desistido, ou ela havia desviado, continuava sendo uma bênção. O que ela decidiu? Eu vou voltar, porque o Senhor tem abençoado aquela casa com pão. Meus irmãos, só para você entender um contexto que eu quero pregar aqui, quando você entende o significado dos nomes, você tem mais compreensão da palavra. E todo nome na palavra de Deus, ela tem um significado. E eu não sei se hoje as pessoas elas torcem para um time de futebol, gostam de um jogador e põem o nome do filho daquele jogador, não é isso? Aí a pessoa vê a novela da Globo, gosta daquela artista da Globo e põe o nome da artista da Globo ali, não é isso? Vê um filme de super-herói e põe o nome do filme lá do super-herói. Mas na Bíblia não é assim, não. A Bíblia, os nomes têm muito significado. Às vezes o nome na Bíblia é para marcar um marco. Às vezes o nome tem a ver com a personalidade da pessoa. Às vezes o nome, na verdade, fala muito referente ao estilo, à personalidade, à imagem da pessoa. O que significava Noemi? O que significa Noemi na Bíblia? Significa formosa, linda. Com todo respeito, se você for ver, significa delícia. Olha só. E o que significa Elimeleque na Bíblia? O meu Deus, o meu rei. E o que significava Belém? Significa ainda, Belém, significa a casa do pão. O que significa Judá? Porque era Belém de Judá, significa louvado. E Belém significava o quê? Casa do pão. Então, na verdade, Belém aponta para quê? Aponta para a igreja. E ela passou por uma crise. E o que significa Moabe? Moabe significa uma terra desejosa. E Moabe aponta para quem? É interessante que, se você for ver na Bíblia, Moabe é pior que até o próprio Egito.
Porque Moabe, ele aponta para o mundo, mas aponta para aquele contexto do mundo que nem o próprio mundo suporta. É uma coisa muito feia. E a palavra de Deus fala que Moabe, ele representa o quê? Ele representa, na verdade, um mundo, mas aquele mundo bem vulgar, bem sujo. E é interessante que a palavra de Deus fala que o povo de Israel não podia, os moabitas não podiam nem entrar num templo do Senhor, eles não podiam nem se juntar com os moabitas, porque era um povo amaldiçoado pelo próprio Deus. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 23, verso 2 ao 6, eu acho que é isso. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. O que é Assembleia? Que é o culto. E ainda a sua 10ª geração entrará nela. O que está falando? Olha, nenhum bastardo vai poder entrar na igreja. Nenhum bastardo vai poder entrar na congregação, até a 10ª geração. Aí vai aqui o terceiro. Olha só. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, na Assembleia do Senhor eternamente. Põe lá o verso, é muito ruim ler assim. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho quando saísses do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, o filho de Betor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. O que aconteceu aqui, meus irmãos? A palavra de Deus fala que quando o povo diz, para você entender o que é os moabitas, a palavra de Deus fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, a primeira experiência que eles tiveram, a palavra de Deus fala que o rei de Moabe, um moabita, ele contratou um sacerdote do Senhor, um homem do Senhor, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Quem fez isso? O rei dos moabitas. E a palavra de Deus fala que, mesmo assim, o povo de Israel foram pedir água e comida para eles beberem. Logo depois que eles saíram do Egito, eles não deram água nem comida. Por conta disso que o Senhor falou, por conta disso, esse povo está amaldiçoado, eles não podem entrar no culto, eles não podem se relacionar com eles. Pronto, acabou, é um povo amaldiçoado. E como que esse povo moabita foi gerado? Como que os moabitas foram gerados? Para quem não conhece da Bíblia, a palavra de Deus fala que Ló, ele morava lá em Sodoma, e a palavra de Deus fala que Ló foi juntamente com a sua família para Sodoma. E lá não tinha homens para que as filhas de Ló se relacionassem ao ponto de ter filho. Aí o que as filhas de Ló tiveram? Já que aqui não tem homem suficiente para nós termos filhos, o que nós vamos fazer? Vamos embriagar nosso pai Ló, sobrinho de Abraão, e vamos engravidar do nosso pai Ló. O que elas fizeram? Elas embebedaram Ló, e o que fizeram? Engravidaram Ló. E o que acontece? Aí surgiu o quê? O povo moabita. Então foi um relacionamento de filha com os pais. Por isso que eu falei, os moabitas aqui representam o mundo, mas aquela coisa que o próprio mundo às vezes não suporta. O próprio mundo fala assim, é uma coisa nojenta. E a palavra de Deus fala que esse povo foi amaldiçoado por Deus. Durante as próximas 10 gerações, esse povo está amaldiçoado. Meus irmãos, se Deus amaldiçoou, quem somos nós para abençoar? Aí o que a palavra de Deus fala? Que Noemi, juntamente com seu marido, ela sai da igreja. E quando muitas vezes nós estamos passando por crise, estamos passando por dificuldade, ou algum tipo de resistência, aos seus olhos naturais, lembra que eu falei, toda crise, meus irmãos, você tem que ir para Deus. Toda necessidade vai para Deus. Porque quando você está passando por crise e necessidade, você pode ter certeza, você sempre vai olhar coisas desejosas, como a questão de Moabe. O que significa Moabe na Bíblia? Um lugar desejoso. É desejoso para a sua carne, mas não é desejoso para o seu espírito. E aí a palavra de Deus fala que logo depois que Noemi, a formosa, a linda, a bela, ela sai da casa do pão, qual que é o primeiro fato que acontece na sua vida? O seu marido, que representava o meu Deus, o meu Senhor, morre. O que acontece quando muitas vezes você se desconecta da igreja? Que tem pessoas que passam crise, dificuldade, às vezes no âmbito da igreja. Você percebe, a palavra de Deus fala que a terra de Belém de Judá estava passando por crise. Então, não estou falando aqui que nós não vamos passar por crise. Nós vamos passar por crise. Nós vamos passar por dificuldade. Mas a dificuldade não é a maior que Deus que nos abençoa. Se você está passando uma dificuldade na casa do pão, quanto maior vai ser a necessidade fora da casa do pão. Mas o que aconteceu com essa mulher, a Noemi? Ela sai
da igreja, e quando ela sai da igreja, ela perdeu a sua maior fonte de bênção, que era o seu marido. Aquele marido morreu, que representava Deus na vida dela. E eu não sei se você sabe, a palavra de Deus fala que passa-se alguns anos, ela permite que os seus filhos casem com as moabitas. O que o Senhor falou? Não pode. Além de não poder entrar na congregação, não pode casar, porque naquela época, e também assim, quando você se casa com uma pessoa, você casa com o passado da pessoa. Então o que acontece? Você vai casar com os deuses dos moabitas. Então, de alguma forma, a Noemi, ela começou a perder sua identidade, ela começou a perder seus valores, permitindo, na verdade, os deuses de Moabita entrarem na sua casa, casando-se com seus filhos. E aí o que acontece com aquela mulher? Aí os seus filhos morrem. Aí você imagina, aquela mulher só fica aquela mulher. Agora você imagina a frustração dela. Você imagina a amargura daquela mulher. Por quê? Porque era uma mulher que ela estava na igreja, ela tinha um marido maravilhoso, ela tinha prosperidade, ela era linda, maravilhosa, ela era bonita, era formosa, de repente ela perdeu tudo. E naquela época, como que uma mulher poderia se sustentar? Era através de 3 formas. Ou era através do seu pai, o pai sustentando a filha, ou era através do marido, o marido sustentando a esposa, ou era através da prostituição. E aí o que acontece? A Noemi, ela percebe que, na verdade, eu não tenho, o meu marido morreu, os meus filhos que poderiam trabalhar para me sustentar também morreram, só estou com as minhas noras. Mas quem que são essas noras? São moabitas, é de um povo também amaldiçoado. Aí a palavra de Deus fala que ela percebe que, assim como o filho pródigo, na casa do meu pai tem alimento. Tem dificuldade lá, mas lá tem alimento. E ela decidiu voltar para Belém. E quando ela volta para Belém, o que ela fala para as 2 filhas? Para as 2 noras? Olha, é melhor que vocês voltem para a casa dos seus pais, porque os meus filhos já morreram, e eu sou muito velha. E se vocês quiserem casar com os meus filhos, mesmo que eu case hoje, até eu ter um filho, e esse meu filho crescer, e ter a idade de casar com vocês vão se tornar velhas. Então é melhor que vocês voltem para casa. E a palavra de Deus fala que as 2 noras amavam a sua sogra. Vocês amam a sua sogra? Mas ela falou que aquelas noras amavam. E é interessante que é uma frase que realmente toca a eternidade. Aí quando Ruth fala uma coisa que realmente, eu acredito que toca o coração de Deus nessa hora. Porque ali era uma mulher amaldiçoada, uma moabita. Ela fala assim, aí Ruth fala, o que a Ruth fala para Noemi? O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Mas é interessante que Ruth não conhecia o povo de Noemi. E nem o Deus de Noemi. Porque aí a palavra de Deus fala, eu gostaria que você entrasse aqui comigo, lá em Ruth, capítulo 13. Então ambas se foram e chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres diziam, nossa, é a Noemi. Então a palavra de Deus fala que ela voltou para a igreja. E quando ela voltou para a igreja, a palavra de Deus fala que a cidade ficou comovida com o que ela viu. Essa mulher, há 10 anos atrás, saiu com o marido e com os 2 filhos. Hoje ela está voltando magra, feia, velha, sem marido, sem dinheiro. Falou que aquele povo ficou comovido como ela voltou da igreja. Esse é o destino para quem sai da casa do pão, meus irmãos. Porque quando você sai da casa do pão, você vai perder a bênção. Você perde o favor de Deus sobre a sua vida. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque ela estava passando por uma crise. Você vê, uma decisão errada, uma escolha errada, levou ela a perder toda a sua família, toda a sua riqueza. E aí o que acontece? Porém ela lhes dizia, não me chames mais de Noemi, me chame de Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Qual a consequência de quando você sai da casa do pão? Você perde o quê? A identidade. Qual que era o nome dela? Formosura. E as pessoas chegaram para ela, ô formosura, o que aconteceu com você? Eu não sou mais formosura, agora eu sou a amarga, eu sou a frustrada, eu sou a ressentida. E é interessante que ela culpa quem? Ela culpa a Deus. Aí teve uma situação, que eu não vou ler por conta do horário, as 2 noras, ela fala para as 2 noras, olha, é melhor vocês não virem comigo, porque o Senhor está contra mim, a mão do Senhor tem pesado contra mim, e é melhor vocês voltarem para a casa do seu pai, do que vocês ficam, meus irmãos, olha o nível olha o que aconteceu com essa mulher,
Essa mulher perdeu a identidade, essa mulher perdeu o propósito, essa mulher perdeu o senso de vida, essa mulher perdeu os sonhos, perdeu o espírito, ela perdeu tudo por uma decisão errada, por uma escolha errada. Às vezes tem pessoas te aconselhando. Meus irmãos, para quem não viu o culto, eu imagino que você não viu o culto aí do pastor Aloysio de manhã, eu aconselho você a ouvir, que tem uma coisa poderosa que ele ministrou, que tem a ver com um princípio que eu estou falando aqui. Mas voltando aqui para a palavra, essa mulher, ela chega ao ponto de falar que tudo aquilo que havia acontecido, era Deus que era contra ela. Era o Todo-Poderoso que estava contra ela. Você já ouviu alguém falar isso, quando sai da igreja, quer voltar? Não, Deus não tem me abençoado, Deus não tem feito na minha vida. O que é isso, gente? Irmãos, isso é gente amarga. Isso é gente que perdeu a identidade. É gente que acha que não é mais filho de Deus. Mas diferente de Ló, o que essa mulher fez? Ela voltou para a casa do pão, mesmo amarga, mesmo machucada, e mesmo ferida, e mesmo ressentida. Ela voltou para a casa do pão. E quando você conversa com uma pessoa, você vê que a pessoa está amarga. Você vê que ela perdeu tudo que ela tinha, perdeu esperança, perdeu o alvo, perspectiva de vida. O que você faz numa situação como essa? Meus irmãos, leva essa pessoa para a casa do pão. Leva essa pessoa para ela voltar a viver com o povo dela. Assim como Ruth falou, o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Mas Ruth, ela precisava entender quem era o povo dela. O povo dela não era os moabitas. O Deus dela não era o Deus lá de Moabe. O Deus dela é o Deus todo-poderoso. É o Deus maravilhoso. O povo dela eram os irmãos dela. E a palavra de Deus fala que ela volta com Ruth. Você percebe que Ruth, você não vê falando de Ruth. Ruth fala uma coisa que, na verdade, eu acho que tocou a eternidade. É quando Ruth pega e fala, o seu povo é o meu povo, e o meu Deus é o seu Deus. O meu Deus, o seu Deus é o meu Deus. E a palavra de Deus fala que ela volta para Belém. E quando ela volta para Belém, ela encontrou um parente dela. Não fala qual o grau de parentesco, alguns falam que é primo e tal, mas ela encontrou um primo dela, que chamava-se Boaz. E esse primo, o que acontece com esse primo? Ele se apaixonou por Ruth, a sua nora, que casou com um filho, que nem era nora mais, porque o filho já havia morrido. Mas a palavra de Deus fala que Boaz vai lá e casa com Ruth. Aí eu pergunto para você, como que Deus pode restaurar uma coisa que Deus amaldiçoou? Porque que Ruth tinha, até o momento, naquele momento? Ela não tinha nada, ela não tinha família, ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha esposo e não tinha filhos. E a única pessoa que ela tinha, que estava com ela para ajudar, era uma mulher amaldiçoada, era uma moabita, que se chamava Ruth. Ela só tinha isso. Mas onde que ela estava? Na casa do pão. Se existe um lugar onde Deus reverte maldição e bênção, é na casa do pão. E a palavra de Deus fala que Boaz casa. E eu quero ler o final desse trecho para nós orarmos. Lá em Ruth, Ruth capítulo 4, acho que é 4. Verso 13. Que o pessoal do louvor já subisse. E aí eu quero orar. Porque eu creio que nesse jejum, esse jejum é de A a Z, não é? É a esposa do Rogério. A Z, chama a Z lá. Mas aqui não é DA, é isso? É quebrar, desculpa, viu? É que quando eu leio nesse livro, eu lembro dela. Mas amém. Mas eu creio que nesse jejum, Deus vai reverter muita coisa. Eu sei que muitos aqui, assim como Noemi, tomam uma decisão errada. E às vezes essa decisão errada, ele reverberou em muitas coisas na sua vida. Tocou na sua família, tocou nos seus filhos, tocou no seu futuro, tocou nos seus sonhos. Mas eu pergunto para você, como que Deus vai reverter uma coisa dessa? Deixa eu te falar, só existe uma pessoa que pode reverter essa situação, em maldição e em bênção. É na casa do pão. E aí o que acontece? Abre lá em Ruth capítulo 4, verso 13, fala o seguinte: assim tomou a Boaz Ruth, e ela passou a ser mulher, e coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu, e deu-lhe um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto, que será o seu resgatador, ou seu restituidor, ou o Senhor restituindo tudo aquilo que ela perdeu, e ela seja famada em Israel,
o nome desses. Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama deu à luz, e ela é-te melhor do que o quê? 7 filhos. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você imagina, quem que teve filho? Ruth. Com quem que ela teve filho? Com um parente de Noemi. Quem que era a avó aqui? Não era Noemi. A avó aqui, quem que era? A avó aqui provavelmente teria que ser ou a mãe original de Ruth, ou a mãe de quem? De Boaz. Mas Noemi não era. O que essa palavra de Deus fala? Olha como Deus é poderoso. Deus te deu uma neta, Deus te deu um neto. E o Senhor de alguma forma estava restituindo tudo aquela coisa que ela perdeu. Onde que você vê isso? É somente na igreja. E ninguém ficou questionando, não é sua neta. Todo mundo falou, é sua neta. Porque ali fizeram uma aliança. Aí continua, olha só. Noemi tomou um menino no colo e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome. É interessante que fala que esse neto era melhor do que 7 filhos. Quantos filhos ela perdeu? Então você pode dizer que esse neto, na verdade, era 7 vezes melhor do que os filhos dela. E aí continua falando, olha, as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e ele lhe chamaram de Obed. E o seu pai, que chama-se servo, e o seu pai, Jessé, pai de Davi. Não, mas você não entendeu ainda. Eu gostaria que você abrisse. Aí põe no verso 18. Lembra o que eu falei para você? Aquela mulher era uma mulher amaldiçoada. Ela não foi amaldiçoada pelo que ela fez. Ela foi amaldiçoada pelo que o povo dela fez. Então mesmo que, tomasse decisões corretas, decisões certas, é um povo amaldiçoado. Mas a palavra de Deus faz, mas por isso que eu falei para você, ela fala algo que toca a eternidade, que toca o coração de Deus. Quando ela fala, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Quantas gerações que eram amaldiçoadas? Até 10 gerações. E é interessante como que termina o livro de Ruth. Vamos ler. São essas, pois, as gerações de Davi. Pérez é a primeira geração. Conta aí. E Pérez gerou quem? Esrom. É o quê? A segunda geração. E depois vai lá. Ele gerou Rão, que é o quê? A quarta geração. Que gerou Animadade, que é o quê? A quarta geração. E aí que gerou depois Nasson, que é o quê? A quinta geração. E esse gerou o quê? O Salmão, que é o quê? Sexta geração. E esse gerou quem? Boaz, que é o quê? Sétima geração. E esse gerou quem? Obed, que é o quê? Oitava geração. E esse gerou quem? Jessé, que é a 9ª geração. E esse gerou Davi, a 10ª geração. Davi teve que vir na 10ª geração para abençoar a geração de Noemi, de Ruth, na verdade. Por que eu estou te falando isso? É só Deus para reverter bênção, maldição em bênção. O Senhor estava falando, olha, Davi teve que nascer na 10ª geração, porque foi o desejo de uma mulher amaldiçoada. Quem tem o poder de reverter maldição em bênção? É o próprio Deus. Eu gostaria que você se levantasse. Se você ler em Neemias, para você entender um pouquinho mais que Neemias fala desse contexto. Neemias, eu acho que Neemias 13, capítulo 2, fala o seguinte: isso porque o povo de Emon e dos amonitas não haviam dado comida e água aos israelitas em sua viagem, que saíram do Egito. Em vez disso, esses 2 povos haviam pago Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus transformou maldição em bênção. Irmãos, nós vamos orar agora. Nós vamos entrar nesse jejum de 21 dias. Mas eu quero que você coloque também nos seus alvos pessoais, coloque a grandeza de Deus nos seus alvos pessoais. Eu sei que muitos aqui tomaram decisões erradas no passado. Às vezes pode ter tomado decisão anos atrás. A decisão errada aqui de Noemi, ela ficou 10 anos tomando uma decisão errada. Por conta de uma escolha errada, ela ficou 10 anos semeando coisas erradas. Mas chegou um dia que ela voltou para a casa de Deus. E quando ela voltou para a casa do pão, o que aconteceu com ela? Toda a sua vida foi restaurada, de A a Z. Não foi ela que restaurou,
Foi o próprio Deus. Deus reverteu uma geração, uma linhagem de família amaldiçoada para uma família abençoada. Aí termina com esse capítulo dizendo o quê? Que por conta de 10 gerações, por conta de Davi, que foi a 10ª geração, o que aconteceu com Ruth? Ruth foi abençoada. E Ruth entrou na linhagem também de Davi, o Messias. Eu quero louvar o Senhor. Mas depois que eu louvar o Senhor, nós vamos ter aqui um tempo de louvor. Mas eu quero orar por você, que por algum motivo, você sabe, tomei uma decisão errada, fiz uma escolha errada, não era de uma forma inconsequente, não consultei a Deus, e essas decisões têm me custado muito na minha vida, tem custado a minha paz, tem custado a minha alegria, tem custado dinheiro, tem custado coisas, tem custado a minha família, tem custado o propósito de Deus na minha vida. Deixa eu te falar, Deus tem poder de reverter isso. A sua escolha não tem o poder de anular a palavra de Deus sobre a sua vida. Se Deus falou que é você, vai ser você. Mas você precisa entender, em primeiro lugar, é voltar para a casa do pão. O que o Senhor fez com Noemi antes de levar aquela mulher na genealogia de Davi? Ela restaurou a identidade dela. Aquela que ela falou, agora você foi restaurada. Olha o seu neto. Olha a sua nora é melhor do que 7 filhos. Deus restaurou aquilo que ela havia perdido. E porque ela restaurou o que ela havia perdido, Ele transformou maldição e bênção.